Bom, para quem achava que as eleições de 2020 iam mostrar, um cenário diferente por causa de todos os problemas, escutem essa. 2020 é o ano com o maior número de prefeitos reeleitos. É o que mostra um levantamento da Confederação Nacional de Municípios obtido em primeira mão pela CNN Brasil, e quem tem os detalhes para a gente é o nosso analista de política, o Yuri Pita, que está de volta aqui ao Expresso. Bom recebê-lo de volta, Yuri Pita. Boa noite para você. O que aconteceu? Luana. O que essa reeleição significou ou pode significar, olhando aí para os próximos cenários políticos do nosso país? Yuri. Pois é, antes de tudo, boa noite para você, Mona, e para quem acompanha o Expresso. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, esse levantamento da Confederação Nacional de Municípios, ele foi feito, ainda é um levantamento preliminar, pode ter algumas alterações, até pelas dificuldades de apuração que a gente acompanhou desde o domingo em relação ao TSE. Mas, de qualquer modo, já marca um recorde. Nunca houve tantos prefeitos reeleitos numa eleição municipal, e esse número ainda pode mudar porque tem ainda o levantamento do segundo turno. O que o presidente da Confederação me disse, o Vladimir Aroldi, foi justamente isso, que apesar das dificuldades que a pandemia impôs aos gestores municipais, eles conseguiram atender aí as expectativas dos munícipes, dos cidadãos e dos eleitores que foram às urnas e acabaram reelegendo. Desse total, foram quase mais de 3.500 candidatos à reeleição, e desses, esses 2.237 que já foram reeleitos ali, que dá uma taxa de sucesso que a gente fala, que conseguiram a reeleição, que foi a maior desde 2000, um pouco mais, quase 64%. E que é curioso também, Mona, é que isso acontece 4 anos depois da eleição municipal, em que foi a única vez que mais da metade dos candidatos à reeleição não obtiveram sucesso, não conseguiram se reeleger. Então é um número ainda mais expressivo nessa série histórica. Quero aproveitar todo o seu conhecimento e observação para fazer uma segunda pergunta antes do boa noite de verdade, do tchau, Yuri, o que tem a ver a pandemia com isso? As medidas que governadores e prefeitos adotaram, é um sim para todas essas medidas que foram tão criticadas pelo governo federal? Pois é, como é um universo muito grande, Mona Lisa, claro que tem medidas muito diferentes, e a forma como cada prefeito adotou essas medidas, se foi mais ostensivo ali na adoção ou se promoveu um maior diálogo com os seus munícipes. Mas o fato é que, diante de um cenário de incerteza, a gente está vendo aí toda a preocupação com uma eventual segunda onda da doença, e tudo que foi feito ao longo deste ano, de certa forma a gente pode dizer que sim, os eleitores aprovaram a forma como essa grande maioria de prefeitos lidou com a doença, com as dificuldades, tanto de orçamento, de questão fiscal, no atendimento, no apoio às pessoas que tiveram problemas sociais, problemas de perda de renda. E não dá para ignorar também um outro fato, Mona. Como o auxílio emergencial, em muitos casos, foi uma ajuda bastante expressiva ali para as famílias, em algumas cidades foi até um incremento na atividade econômica em comparação com o ano passado, até aumentou, de certa forma, a sensação de bem-estar. Pode ser que isso também tenha ajudado, dado uma forcinha para os prefeitos e prefeitas que se reelegeram no último domingo.